Tudo sobre o seu direito ao orçamento. Que prepotência, será que eu vou conseguir? Fica comigo até o final desse vídeo e vamos ver! Olá pessoal, professor Bruno Ruzon, estamos aqui para falar sobre direito do consumidor e hoje eu fui um pouco arrogante, né? Dentro aí desse mundo do YouTube, eu resolvi fazer um vídeo tudo sobre, né? Se estamos em Troia, vamos fazer como os troianos, não é verdade? Então, tudo sobre o seu direito ao orçamento, tá bom? Será que eu consigo? Poucos minutos, vamos ver, é um desafio, você me fala ao final do vídeo. Então vamos lá, primeira coisa, o que é orçamento, né? O orçamento, pessoal, aqui no sentido mais técnico, jurídico, né? Lógico, você vai falar no sentido comum, você sabe que é orçamento, né? Ah, aquele papelzinho que a pessoa me entrega com os dados, né? O valor do serviço, é isso mesmo. Mas juridicamente falando, ele é uma declaração unilateral de vontade. Ele funciona como uma proposta, tá? Se você pensar na natureza jurídica de um orçamento, ele está dentro de um campo maior de oferta, ele é uma oferta, só que diferente de uma oferta ampla, geral, ele normalmente é particularizado. Então, você tem uma situação específica. Ah, eu quero fazer um poço artesiano na minha casa, né? Então, a empresa tem lá né, uma oferta em relação a serviços para busca e instalação de poço artesiano. Só que daí ela vai particularizar o seu caso, ela vai analisar quanto que eu tenho que, né, cavar aqui, enfim, as peculiaridades da sua situação. Isso gera um orçamento individual. Esse orçamento é um direito, conforme a gente vai ver aqui. Então, orçamento nada mais é do que essa declaração unilateral, é a intenção de contratar. Veja, com orçamento eu não tenho um contrato ainda. Por quê? Eu dependo de uma aceitação do consumidor. Então, enfim, o orçamento começa uma relação contratual que pode acontecer ou não se o consumidor topar, certo? Então é isso. A natureza desse orçamento, ele é uma espécie de oferta, né, em termos jurídicos. Para que serve o orçamento? Qual é a função desse orçamento? E aqui, pessoal, é importantíssimo. O orçamento, ele é um instrumento que vai viabilizar o direito à informação do consumidor. O direito à informação, que está lá no artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, é um dos direitos mais importantes do sistema. Tá? Não tem como você obrigar o consumidor se ele não souber o conteúdo dessas obrigações que ele está assumindo. Então, através do orçamento, eu informo o consumidor alguns elementos que a gente já vai ver daqui a pouco, e essa é a função do orçamento, então, informar o consumidor. E o orçamento, ele tem que ter alguma forma, né? É preciso que ele tenha alguma forma. Veja, se você for ao artigo 40, caput do Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que o verbo usado lá é entregar. Então ele fala que o fornecedor deve entregar um orçamento. Se é entregar, é muito claro que esse orçamento não pode ser verbal. Ele tem que ter um registro, ele tem que ser feito através de um documento. Ah, pode ser um e-mail? Pode. Pode ser uma mensagem no WhatsApp? Pode. Mas ele tem que estar escrito, ele tem que estar documentado. É um direito do consumidor. Não vale palavras ao vento. A lei é clara, deve ser entregue ao consumidor. Então a forma é a forma escrita, é a forma através de um documento que deve ser fornecido ao consumidor. Tá, e tem um conteúdo? Qual é o conteúdo de um orçamento? Tá? E daí o código diz claramente quais são os elementos que devem constar nesse orçamento. Você deve ter o valor da mão de obra, você deve ter o valor dos materiais, o valor do equipamento, você deve ter ali designada a data de início e término do serviço, e você deve ter as condições de pagamento. Veja, pessoal, isso é o mínimo que o código coloca, né? Valor da mão de obra, valor do equipamento, valor dos materiais, data de início e término e condições de pagamento. Mas pode ser que seja importante você destacar outros aspectos da prestação de serviço, né? Como o objeto mesmo, né? Aquele orçamento ele está atrelado a que tipo de serviço específico, sobretudo quando a sua empresa ela trabalha com serviços diferentes. Então você tem que deixar claro que aquele serviço abrange, né, um objeto específico. E outras informações, conforme a peculiaridade do seu negócio, pode ser que seja importante você colocar ali no orçamento. Então esse é o conteúdo mínimo que o código exige. Professor Bruno, e a validade? Por quanto tempo vale um orçamento, né? Em regra, vale aquilo que está no orçamento. Então, se você colocar lá a informação que o orçamento vale por 5 dias,
5 dias é o prazo de validade. Se você colocar que o orçamento vale por 3 dias é o prazo. Se não houver fixação de um prazo ali no orçamento, o código diz que ele fica sendo de 10 dias. Tá? Então, no silêncio das partes, o prazo de validade daquele orçamento é de 10 dias. Professor Bruno, e é possível o fornecedor se retratar? Ele manda uma proposta, um orçamento, e depois ele vê que às vezes ele errou em ali o preço do material, por exemplo. Tem como ele se retratar? E a resposta é positiva. Enquanto você não tiver a aceitação do consumidor, ele pode encaminhar um documento, né, corrigindo o orçamento anterior, se retratando. Não tem nenhum problema em relação a isso, desde que, prestem atenção, o consumidor não tenha ainda dado a sua aceitação do orçamento. Se o consumidor já aceitou, não é mais possível retratar ou alterar o orçamento que já foi aprovado pelo consumidor. Tá? Então é possível a retratação? Sim, desde que antes da aceitação do consumidor. E por quê? Aí entramos mais um ponto. O orçamento, pessoal, ele vincula o fornecedor. Então ele tem que cumprir aquilo que está no orçamento. E se ele não cumprir, o que acontece? Nós aplicamos lá o artigo 35 do CDC, a gente pode ou rescindir o contrato ou a gente pode forçar o cumprimento daquele orçamento. Tá? Então, o caráter vinculante do orçamento, né, e não é só o orçamento que vincula, né, pessoal? Vocês sabem que a oferta vincula, o folder, o fly, enfim, ele é muito importante. Daí você vai falar assim, professor Bruno, mas e quando o orçamento ele é diferente do contrato? Isso acontece, professor Bruno? Acontece bastante, né? Às vezes o consumidor ele recebe um orçamento e depois ele assina um contrato na boa fé, né, e esse contrato é diferente do orçamento. Nesse caso, pessoal, prevalece as condições mais favoráveis ao consumidor. Você tem um artigo no Código de Defesa do Consumidor, eu vou colocar ele aqui, que é muito importante, que diz que sempre que você tiver que interpretar contratos, essa interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor. Então, se houver uma divergência entre o orçamento e o contrato, vai prevalecer o que for melhor, mais favorável ao consumidor. Então, o orçamento vincula, pessoal, e mais importante, é vedado acréscimos posteriores. Tá? Isso está claro no código, lá no artigo 40, acho que é o parágrafo 3º, ele diz que se tiver algum acréscimo, esse acréscimo deve ser suportado pelo fornecedor. Daí, você que é fornecedor, né, você que advoga para fornecedor, fala assim, mas professor Bruno, isso é complicado, hein? Porque às vezes o preço pode variar, a data pode variar, como é que eu trabalho com esses riscos do negócio? Meu amigo, os riscos do negócio ficam à carga do fornecedor e não podem ser transferidos ao consumidor. Então o que eu recomendo? Que você, se existe um prazo lá máximo, acho que no máximo esse serviço vai ser prestado em 10 dias, então você coloca no orçamento 10 dias. Trabalhe sempre com o máximo. Eu acho que isso aqui pode ter uma oscilação de preço, então coloque o preço máximo que você acha que vai cobrar daquele serviço. Você já deve colocar o risco do negócio no orçamento. O que acontece, né, professora Natália? A professora Natália está aqui conosco hoje acompanhando as gravações. O fornecedor ele coloca um preço lá embaixo para ganhar o consumidor, né? Então, para conseguir a aceitação do consumidor, porque daí ele ganha do concorrente, né? Então ele coloca um prazo exíguo, ele coloca um preço baixo, que ele sabe que depois não vai cumprir. E daí depois ele quer aumentar o prazo, ele quer aumentar o preço. Isso não pode. Se você colocou o orçamento ali, ele vincula e você não pode ter acréscimos posteriores. E agora, pessoal, ponto polêmico dessa aula. Posso cobrar pelo orçamento? Vixe, como é que fica essa situação? Veja, pessoal, o Código de Defesa do Consumidor ele não tem um dispositivo, não tem uma regra que diga se pode ou se não pode cobrar para realizar o orçamento. Às vezes é chamado de visita técnica, né? O cara fala assim, para ir lá ver quanto que fica para consertar sua geladeira, eu cobro R$50, né, para ir na sua casa, né? A famosa visita técnica. E aqui tem uma super divergência entre até mesmo PROCONs. Você tem PROCONs espalhados pelo Brasil, PROCONs que entendem que não pode ser cobrado por essa visita técnica, pela produção do orçamento, e PROCONs que entendem que não, que é possível sim você cobrar por essa visita. O tema é tão interessante que existe até um projeto de lei, eu vou colocar o número dele aqui, é de 2015, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está no Senado há milênios, né, porque entre nós aqui, né, parênteses, só entre nós, ninguém está ouvindo,
Como é difícil passar leis favoráveis aos consumidores no Senado e no Congresso, né? Mas, enfim, os fornecedores conseguem aprovar a lei assim, ó. Aliás, nem aprova a lei, né, pessoal? Passa a medida provisória, já fala direto com o presidente. Mas, enfim, que inclui um artigo no Código de Defesa do Consumidor para deixar expresso que não é permitido cobrar pelo orçamento, é proibida a cobrança pelo orçamento. Mas, enfim, esse dispositivo não existe ainda, né? É um projeto de lei, vamos ver o que vai virar. Então você tem esse debate se pode ser cobrado ou se não pode ser cobrado. Tá bom, professor Bruno, e qual é a sua posição? Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Olha, por princípio, pessoal, diante de toda a questão protetiva do consumidor, eu sou levado a defender a não cobrança. Por quê? Esse custo de visita técnica, ele deve estar embutido, ele deve ser disperso no próprio custo, né, no preço das contratações que forem positivas, entendeu? Eu concordo com vocês, tem um custo para fazer uma visita técnica ou fazer um orçamento, mas esse custo, ele deve ser disperso nos contratos que vão ser positivos, que vão ser realmente celebrados. E assim, só para vocês entenderem o raciocínio, não ficar muito boiando, existem vários direitos previstos no código que você não tem cobrança. Então, por exemplo, ficou pacificado na jurisprudência que você não pode cobrar pela liquidação antecipada de contrato. Os bancos cobravam, a jurisprudência veio e falou assim, não, esse direito não pode ter nenhum custo. O direito de arrependimento, quando você faz uma compra online, também você não pode ter nenhum custo para exercer esse direito. Quando você quer consultar o seu nome no banco de dados, você também não pode ter nenhum custo para consultar seu nome no Serasa, no SPC. Então são direitos que são exercidos sem nenhum custo. Então, fazendo uma análise, né, em relação ao direito ao orçamento, me parece que ele entra nesse rol. Ele é um direito também que não pode ter um custo passado para o consumidor, como todos esses outros direitos que eu falei. Mas veja, essa opinião é uma opinião do professor Bruno. Essa é uma situação ainda bem divergente nos tribunais. Tá bom? Será que eu consegui falar tudo sobre direito ao orçamento? Ó, eu vou pegar uma colinha aqui, ó. Eu acho que eu falei sobre a natureza do orçamento, eu falei sobre a função, a forma, o conteúdo, falei sobre prazo, falei sobre força vinculante, falei sobre a hipótese de descumprimento, né, do artigo 35 lá, falei sobre vedação de acréscimos posteriores, falei sobre retratação pelo fornecedor, falei sobre divergência entre orçamento e contrato e falei sobre custo do orçamento. Bom, pessoal, eu tô até sem fôlego, né? Acho que deu conta. Enfim, se não dei, deixa um comentário, coloca aí uma observação. Fala, professor Bruno, o senhor não falou sobre determinado ponto. Pode ser. Muita arrogância, né, gente? Tudo sobre, mas eu acho que cumpri a missão. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Veja que essa matéria é muito útil, né, cara? Direito ao orçamento é algo da nossa vida, do nosso dia a dia. Vai lá no Instagram também, @canal Compartilha Direito. E é isso. Muito obrigado, até a próxima.